Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo da Odontodicas. Hoje iremos falar sobre técnica primeira. Vamos detalhar ela aí para vocês. Técnica primeira é uma extração dentária a qual eu vou utilizar o fórceps como principal objeto de remoção do elemento dentário do alvéolo, ok? Os dois objetivos do uso do fórceps são expansão do alvéolo ósseo, com o uso das pontas ativas do mesmo, remoção do dente do alvéolo. Ou seja, eu vou expandir a tábua óssea e vou remover o dente do alvéolo. O fórceps pode aplicar 5 movimentos principais para luxar os dentes e expandir o alvéolo ósseo. Vamos começar com pressão apical. O alvéolo dentário é expandido pela inserção das pontas ativas para dentro do espaço do ligamento periodontal. O centro de rotação do dente é deslocado apicalmente. Quando eu faço uma pressão para o sentido do ápice, uma pressão apical, essa pressão vai fazer com que, se eu não tivesse feito a mesma, o meu centro de rotação do dente estaria mais para a cervical. Vamos entender com essas imagens aqui. Aqui é o meu centro de rotação. Quando eu intruo, quando eu tenho uma pressão apical que eu falei para vocês aqui. Beleza? Aí, esse centro de rotação está mais para apical. Se eu não tivesse feito essa pressão apical, esse centro de rotação estaria mais para cervical e poderia, com meus movimentos que iremos estudar a seguir, eu poderia fraturar a raiz em movimentos de extração do elemento dentário, ok? Pressão vestibular. As pressões vestibulares causam expansão da cortical vestibular, particularmente na crista óssea do alvéolo. Embora a pressão vestibular gere força de expansão na crista do alvéolo, é importante lembrar que também gera pressão lingual no ápice. Portanto, força excessiva pode fraturar o osso vestibular ou causar uma fratura no terço apical da raiz. Ou seja, quando eu estou fazendo o movimento de pressão vestibular, essa parte mais para cervical está pressionando a minha tábua óssea vestibular. Já a região apical, o ápice da minha raiz, ela está pressionando a tábua óssea lingual. Se a minha força for excessiva, eu posso fraturar essa parede aqui, ou eu posso fraturar a raiz com relação à força que ela exerce na tábua óssea lingual, ok? Pressão lingual ou palatina. É similar ao conceito da pressão vestibular, mas o objetivo é expandir a crista óssea lingual e, ao mesmo tempo, evitar pressões excessivas no osso apical vestibular. Ou seja, só para mim não fazer a pressão no sentido vestibular, eu faço também pressão na tábua óssea lingual, ok? Pressão rotacional. Como o nome indica, gira o dente, o que causa certa expansão interna do alvéolo dentário. Dentes com raízes únicas, cônicas, como incisivos maxilares e premolares mandibulares, e com raízes que não sejam curvas, são mais passíveis de serem luxados por essa técnica. Dentes que tenham raízes que não sejam cônicas ou que tenham raízes múltiplas, múltiplas raízes, especialmente se essas raízes forem curvas, possuem maior chance de fraturar com esse tipo de pressão, ou seja, eu não vou aplicar, se um dente tem várias raízes e elas são curvas, não tenho para que aplicar essa rotação nesse tipo de dente, porque eu vou correr o risco dele fraturar, ok? Força de tração. Forças de tração são úteis para remover o dente do alvéolo, uma vez que tenha sido obtida uma adequada expansão óssea. Forças de tração devem ser limitadas à parte final do processo de extração e deve ser delicada. Se for necessário uma força excessiva, outras manobras devem ser refeitas para melhor luxar o dente. Ou seja, se você tentou fazer a força de tração e o dente não saiu, refaça movimento vestíbulo lingual. Se o dente for indicado para rotação, faça a rotação. Ok? Agora vamos ficar atentos a alguns detalhes. A maioria dos dentes é removida por meio de uma combinação de força vestibular e lingual, ou palatina no caso superiores. Dentes maxilares são, em geral, removidos por forças vestibulares intensas
e forças palatinas menos vigorosas, ok? Detalhe importante. Mandíbula. Os incisivos caninos pré-molares são removidos principalmente como resultado de força vestibular intensa e pressões linguais menos vigorosas, ou seja, se assemelhou aos maxilares. Mas temos um detalhe na mandíbula. Molares da mandíbula têm o osso vestibular mais espesso e, geralmente, necessitam de uma pressão lingual mais forte que os outros dentes. Ou seja, em especial os molares, você pode fazer uma pressãozinha maior para lingual, no caso dos molares mandibulares. Então vamos passar para o que seria nosso passo a passo clínico aí. Primeiro você aplica um anestésico tópico na região onde você vai anestesiar para extrair o dente e logo em seguida faz a aplicação do anestésico local. Liberação dos tecidos moles aderido à porção cervical do dente. Como eu vou fazer isso? Aqui temos a imagem de 2 descoladores Molt que vão auxiliar justamente nessa liberação dos tecidos moles aderido à porção cervical do dente. Tem alguns casos que também é indicada a utilização de lâminas de bisturi. Aqui temos uma imagem, no caso está sendo usado o Molt, da liberação dos tecidos moles aderido nessa região. Adaptação do fórceps. A ponta ativa lingual geralmente é posicionada primeiro e só depois a ponta ativa vestibular é posicionada. Deve-se ter cuidado de verificar que extremidades das pontas ativas estejam abaixo do tecido mole e que não estejam apreendendo um dente adjacente. Ou seja, você tem que primeiro posicionar a ponta ativa pela lingual, pela vestibular, verificar se está na posição certa e se não está abrangendo aí, se não está, essa ponta ativa não está encaixada, prendendo o outro dente, ok? E também verifica-se que você não está prendendo tecido mole. Posicionamento mais apical possível. Aqui, ó, o fórceps está sendo colocado na região mais apical possível para posterior movimentos a serem realizados. Pressão no sentido apical, então você vai intruir esse dente, não precisa ser uma força exagerada. Movimento vestíbulo-lingual, força contra a tábua óssea mais fina. Lembra que a gente falou das indicações? Maxila e mandíbula? Elas têm que ser lembradas nessa hora. E movimentos pausados e progressivos, ou seja, se eu fiz um movimento vestibular, aí eu faço o movimento lingual, quando eu for para vestibular, eu vou aumentar gradativamente essa força, não exageradamente, gradativa, porque se o meu objetivo é romper os ligamentos que vão prender esse dente no alvéolo, eu tenho que ir aumentando as forças de vestibular para lingual a cada ida e vinda nessas tábuas ósseas, ok? Pressão rotacional apenas nos dentes indicados, para esse tipo de pressão. Tração após a luxação do dente. Inspeção do dente. Quando houver a retirada do dente do alvéolo, você tem que inspecionar para ver se esse dente veio inteiro. Principalmente dentes tratados endodonticamente, eles são mais friáveis, são mais fáceis de quebrar. Ok? São dentes não vitais. Você tem que inspecionar, ver se esse dente tem alguma lesão, regularização óssea se necessário. Se você faz múltiplas extrações, provavelmente você vai ter que fazer uma regularização dessa região óssea para uma posterior reabilitação protética. Aqui temos limas para osso, o nosso alveolótomo e nossa alta rotação aqui com broca cirúrgica, são meios que você pode fazer esse tipo de regularização, retirada de espículas ósseas, ok? A curetagem, no caso com a cureta de Lucas, quando há lesão ali, você vai inspecionar o alvéolo com a cureta de Lucas e você vê que tem um tecido fibrosado, um tecido de lesão formada no ápice, você vai curetar, aí irriga com soro fisiológico, observa, após a curetagem, inspeção do alvéolo, tá tudo certinho, você observa a formação de coágulo. A formação do coágulo é muito importante para o processo de cicatrização, ok? Muito importante. Sutura, que é a síntese, a união do tecido, e a compressão com gás umedecida. Umedecida em quê? Em soro fisiológico. Aí você vai colocar sobre a região que você operou para que esse coágulo e essa região não seja
exposta, ok? Pelo menos nesses primeiros momentos. Mas, Thiago, por que compressão com gás umedecida? Porque ela não seca. Se ela for seca, você pode correr o risco dessa gase sugar ou secar ou retirar esse coágulo que você esperou formar. Se esse coágulo não está se formando ou se ele é comprometido, eu posso comprometer a minha recuperação do paciente. Ou seja, tudo que pode ser contra o favorecimento do processo de cicatrização tem que ser evitado. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero vocês na próxima. Forte abraço.